escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia. Hoje é um dia importante para nós estudarmos a palavra de Deus mais uma vez, buscar em Deus na sua palavra as suas misericórdias, aquilo que nos faz ficarmos em pé pela ação do seu Espírito Santo nas nossas vidas. E essa alegria nossa de podermos partilhar neste momento desse estudo que pode nos enriquecer um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus. Estudos são importantes, como esse também o é. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Nós estamos estudando a revista O Evangelho e o Poder, o Evangelho e o Poder, a carta aos Romanos e a soberania de Deus na salvação. E nós estamos já no capítulo 12 de Romanos. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo nos falou sobre a salvação, que nós falaremos um pouco mais, e agora ele vai mostrar o que nós temos que aplicar na nossa vida. Vamos curvar as cabeças de oração. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez na Tua presença, nós estamos agradecidos porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelo estudo da Tua palavra, porque o Senhor nos tem chamado para aprendermos dela e aplicarmos nas nossas vidas e compartilharmos essa palavra com os nossos irmãos e aqueles que têm sede da Tua palavra e que estão recebendo, às vezes, pela primeira vez. O Senhor cuide, ó Pai Santo, que essa palavra saia da nossa boca segundo o Teu Espírito e não segundo a nossa mente, a minha mente, mas que seja tudo feito para a Tua honra e para a Tua glória e que alcance o fim proveitoso a que o Senhor a destinou. Abençoe a todos que estão participando conosco desse culto, desse estudo. Nós te agradecemos em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Nós vamos começar com a leitura da palavra de Deus, então, em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Deixe suas Bíblias abertas em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É um texto muito rico da palavra de Deus. Vou fazer uma introdução com uma historinha verdadeira. Certa vez, uma jovem chamada Frances Havergal
havia ido visitado um museu de artes e viu um quadro que a impressionou muito, e ela ficou muito comovida. Era uma pintura de Cristo diante de Pilatos, da multidão e usando a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Abaixo do quadro estava escrito pelo pintor: "Isto eu fiz por ti. O que fizeste por mim?" Em lágrimas, aquela jovem copiou aquelas linhas num pedaço de papel e voltou para sua casa na Inglaterra. Chegando lá, ela escreveu um poema sobre esta frase, mas depois achou que não estava bom, e então ela jogou fora, jogou para queimar aquele papel, mas um pedaço dele caiu fora do fogo, e o seu pai pegou e, comovido pelo que a filha estava escrevendo e achando bonito o que ela tinha escrito, foi convencê-la a refazer aquele poema e para que ele fosse guardado e fosse depois difundido. Alguns anos mais tarde, o compositor Philip Paul Bliss criou uma melodia para esse hino, no Inário Novo Cântico, chamado Desafio. É o número 270 do Inário Novo Cântico. E o seu refrão é: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Deus não precisa de nós, mas diante da graça e misericórdia de Deus, demonstrada na cruz, o que se espera de um cristão? Dentro das misericórdias de Deus na cruz, o que se espera de nós agora? Vamos fazer uma pequena recordação de Romanos até aqui. Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo descreve a salvação, como o homem estava perdido nos seus delitos e pecados, como ele estava morto, ele não tinha esperança alguma, ele não poderia ser salvo por si mesmo pela lei. A lei, por si mesmo, um indivíduo que tivesse que ser salvo pela lei tinha que ser justo, e não existia nenhum justo, como só de Cristo foi justo. Baseado nisso, Deus encaminhou o seu Filho, vendo a depravação total do homem, que o homem não conseguia se reerguer ou ser salvo. Então ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, o único justo, a morrer pelos nossos pecados, antes disso mostrar-nos o caminho da salvação. A lei ficou então substituída pela graça, mas a lei não apagou. A lei nós temos que segui-la perfeitamente até hoje, mas não com a finalidade de salvação. A salvação vem pela graça de Deus e não pelas obras que a lei existia. E é muito claro o ensino bíblico do apóstolo Paulo em todos esses textos, quando ele vai apresentando a lei, a forma de que ninguém é justo, a forma de justiça de Deus que se culminou em Cristo Jesus para a nossa salvação, a doutrina da justificação pela fé, na qual Deus não nos faz justos, mas nos declara justos, apesar de nós sermos ainda e continuarmos ainda pecadores, mas na justiça que Cristo pagou por nós, Deus olha para nós e a justificação, e vendo em nós a justiça dele, que ele aceitou na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz, vendo cumprida por Cristo, ele nos olha e vê também em nós o revestimento dessa justiça que Cristo transferiu para cada um de nós, que Cristo imputou para cada um de nós. E nós tivemos que deixar os nossos pecados aos pés de Cristo, e ali ele pagou todos os nossos pecados. Então Paulo vai apresentando isso, depois ele vai mostrando as outras doutrinas da palavra de Deus, mostrando que não tem outro meio de salvação, senão porque Deus coloca dentro de nós, ele nos chama, no capítulo 8, 26 de Romanos, ele nos chama, produz para cada um de nós o chamado eficaz, com a graça irresistível. Para isso ele predestina cada um de nós para fazermos segundo o seu propósito, para aquilo que ele nos coloca aqui. Somos salvos, então, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, e nós pedimos que ele entre no nosso coração. Quando isso acontece,
tudo pela vontade e misericórdia de Deus, porque Ele é quem faz tudo isso em cada um de nós. Porque a Bíblia fala que Deus é quem efetua em nós tanto o querer fazer isso, como o conseguir fazer ou realizar, porque Ele é quem faz isso em nós. Segundo a sua boa vontade, não a minha. Eu não teria boa vontade para com Deus, nem para com Jesus, mas, o Deus Pai ou Jesus, mas na sua misericórdia, imensa misericórdia, Ele fez isso por nós. Então aqui nós vemos por que o apóstolo Paulo coloca aqui Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Depois de tanta misericórdia, de tanta graça que Ele derramou sobre nós, existe agora um rogo. Olha o que Cristo fez por você. Olha o que Deus fez por você através de Cristo. Olha o que o Espírito Santo pode fazer por você agora, uma vez que Cristo já fez todo esse trabalho para a tua salvação. Então o apóstolo Paulo roga, suplica a cada um de nós que, pelas misericórdias de Deus, que nós apresentamos o nosso corpo. Cristo apresentou o seu corpo para morrer por nós. Agora nós apresentamos o nosso corpo para servir a Deus, para cultuar a Deus em agradecimento, em resposta pelo que Cristo fez por cada um de nós. Morri na cruz por ti, o que fazemos por Ele? O que fazemos por Cristo? Então o apóstolo Paulo coloca aqui o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus através do nosso corpo, que é o culto racional. E não nos conformemos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para a nossa vida. 4 palavras nós temos aqui que tirar desse texto. 2 são a mente e o corpo. O homem não foi feito só corpo, o homem não foi feito só mente ou alma, ele foi feito corpo e alma. Então o corpo e a alma têm que ser transformados. E o nosso corpo dado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional que Deus exige de cada um de nós. Com essas palavras, o apóstolo Paulo enfatiza a adoração do homem como um todo, com um texto de entregar o corpo como sacrifício vivo, que ensina que cultuar a Deus deve ser mais do que algo externo ou algo interno. Essa expressão deve ser expresso isso em ações. Nós vamos ter que mostrar para Deus por ações. E é por isso que Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta falarmos que nós somos salvos e que temos fé se nós não expressarmos essa fé. Essa fé expressa em ações, são ações externas, mas de alguma coisa que está dentro de nós, o interno, a transformação. A palavra mente traz o outro lado, que não só o corpo deve ser usado, mas a nossa mente para uma série de... para que Deus... adorarmos a Deus com a nossa mente para uma série de... Não seguimos uma série de regras, mas essas regras são necessárias também para podermos segui-las. Mas os fariseus, por exemplo, eles apresentavam só a parte externa. Eles queriam adorar a Deus, mas só externamente eles adoravam, porque por dentro eles eram como sepulcros caiados, como Cristo descreveu a eles. Quer dizer, por fora eles faziam boas ações, ou ações que eram vistas pelos homens, mas eles mesmos não viviam o culto que agradava a Deus. Por isso que Deus não se agradou da forma como eles viviam. Já Davi, ele expressa no Salmo 51, versículo 17, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É isso que significa um culto racional. Eu saber o que eu estou fazendo, tendo primeiro meu coração compungido, contrito.
Eu devo estar aos pés de Cristo, pedindo perdão pelos meus pecados, para que eu seja aceito na presença dele. Então eu posso expressar pelo meu corpo as ações que estão dentro de mim e que vão sair para fora, porque a boca fala que o coração está cheio. No culto do Antigo Testamento era necessária a entrega de um animal para ser morto, ser sacrificado a Deus. Agora, o dever é a entrega pessoal, o corpo nosso completo ao Senhor, alma e espírito, corpo, alma. Entrega de vida, nós devemos entregar, consagrar a nossa vida a Deus. Assim também, como precisava de um animal sem mancha para ser sacrificado, a vida do crente também tem que ser boa, santa e agradável a Deus. Tem que ser como daquele animal que foi morto. E é isso que Deus exige de nós, por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então, não é o culto a Deus, não é o homem que é o centro, mas Deus é o centro, Cristo é o centro. As outras duas palavras, transformação e renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com esse século, são outras duas palavras que nós temos que aplicar a cada um de nós. Nós temos que ver que o mundo nos quer conformar com ele, como ele é, trazendo então tentações e pecados que às vezes estão diante de nós, e nós externamente estamos vendo e participando às vezes, ou pelo menos nos calamos, quando essas coisas acontecem, nós nos conformamos com aquilo que está acontecendo e não nos indignamos mais. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós transformemos a nossa mente e nós não nos conformemos com este século, com as coisas que estão acontecendo de injustiças que vêm do mundo e para cada um de nós. Está certo que a tentação não é só externa, mas também interna. E por isso que o culto tem que ser no todo. Muitos crentes, às vezes, acham que desejam conhecer a vontade de Deus para a sua vida, mas poucos são interessados realmente em ter uma vida sacrificial, vivendo para Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, Colossenses 3, de 1 a 3, nós lemos: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós temos aqui então a forma correta de fazermos o nosso louvor a Deus, o nosso culto a Deus, que é viver pensando nas coisas do alto, pensando em Cristo, vivendo para Cristo. Quando nós vamos a um culto, nós não temos que ficar com as coisas do mundo na nossa cabeça, nada aqui dentro, mas tirar tudo da nossa cabeça, jogar para fora. Pensarmos que nós estamos sozinhos lá com Deus, com Cristo, orando para Ele, ouvindo as coisas que Ele tem para nos falar em oração, buscando a Deus, buscando a Cristo de uma forma perfeita, de uma forma que eu me isolo do mundo e vivo ali realmente para Cristo. Lógico que durante a semana, no nosso trabalho, nós estamos também atarefados, mas num culto a Deus na igreja, por exemplo, nós temos que estar concentrado tão somente nas coisas de Deus, nada em volta nossa, os amigos, os irmãos que estão lá, ou a forma de cada um louvar, cada um se vestir, cada um ser como ele é, deixar tudo de lado, buscamos só nós. E nós não temos que ter nenhuma vanglória, nada fazemos por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros sempre superiores a nós mesmos. Isso é uma coisa importante. O pior pecador que entra na igreja sou eu. Então, eu não tenho que ficar preocupado com os outros, tenho que ficar preocupado comigo. O meu culto a Deus é que tem que ser importante e aceito por Deus. Então, nesse espírito, então, nós temos que entender que agora nós temos que viver não só
para Cristo, mas agradar não só para nós vivermos bem, agradarmos a Cristo, agradarmos a Deus, para que nós sejamos realmente um culto aceito por Deus. É assim que Deus espera de cada um de nós. Como que isso, então, se opera? Nós estamos, na segunda parte do nosso estudo, vivendo na igreja. Vivendo na igreja. Ainda falando sobre cultuar a Deus com a mente e o corpo, o apóstolo Paulo mostra como isso se aplica à vida diária na igreja. Outras passagens falam sobre os dons espirituais, as funções dentro do corpo de Cristo e a diferença de listas apresentada em cada texto. Aqui o apóstolo Paulo apresenta alguns sete dons espirituais, em outros, em Efésios 4, de 7 a 16, depois os irmãos podem buscar, 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 11, e também de 28 a 31, os irmãos podem buscar vários outros dons, mas o apóstolo Paulo aqui se ateve somente a esses que já foram colocados. Então, o que é importante saber? Quando eu dou a minha vida para Cristo, ou melhor, quando Ele me tira do pecado e faz habitar dentro de mim o Espírito dEle, com a minha quiescência, que é pela graça irresistível que Ele faz essa quiescência em mim, que eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele coloca dentro de mim, eu pedindo para Cristo entrar no meu coração, como os irmãos pedem para entrar no seu coração. Então, cada irmão que não fez tem que fazer, que ainda não fez, tem que fazer esse pedido para a entrada do Espírito Santo no nosso coração, para que Cristo habite dentro de nós. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que é a justificação nossa, então nós temos agora a presença do Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo traz para cada um de nós um dom, pelo menos um dom. Nós podemos ter mais do que um dom. Nós temos basicamente, então, um dom que o Espírito Santo traz para dentro de nós, mas depois nós podemos continuar buscando outros dons. Esses outros dons podem ser dados segundo a vontade de Deus. Nós não buscamos, não somos nós que comandamos os dons, é Ele quem dá, mas nós podemos buscar os melhores, os dons que mais nós gostaríamos de ter, e Ele, pela sua graça, Ele pode ou não conceder a cada um de nós segundo a sua vontade, para que nós apliquemos esses dons no corpo de Cristo. Então isso é muito importante para cada um de nós, aplicarmos os nossos dons no corpo de Cristo. Os dons são exercidos na sua integridade quando nós nos associamos ao corpo de Cristo, quando nós entramos no corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, o dom que Deus nos dá, ele deve ser usado não para nossa vanglória. Então, ninguém pense de si além do que convém. O texto fala para nós aqui. Ou seja, ele deu um dom, e esse dom não é mais importante dentro da igreja do que outros dons. Todos os dons são importantes, cada irmão tem o seu dom. E o apóstolo Paulo usa aqui a expressão do corpo de Cristo, porque cada irmão tem um dom, e cada um faz parte desse corpo. Tanto quem é a sola do pé, como aquele que é a unha, como aquele que é o cabelo, ou a boca, ou o nariz, ou a orelha, ou o tórax, produz a respiração, pulmão. Cada um tem o seu dom e a sua importância no corpo de Cristo. E isso para nós é muito importante, porque isso mostra a unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é único, mas dentro desse corpo existe uma pluralidade, uma diversidade de dons que completam o que Cristo é. Cristo é a soma de todos os dons. E nós, cada um de nós, somos um pequeno pedaço desse corpo do qual é Cristo. Isso para nós também é muita honra. Então, essa unidade dentro desse corpo é consequência de todos esses pensamentos. Como visto acima, o culto a Deus não é realizado apenas quando a igreja está reunida, mas é quando a igreja se reúne que o culto pode ser realizado pelo crente na sua integridade, usando os seus dons, e aí esses dons podem ser aplicados. Ao mesmo tempo, não exercer o dom dado por Deus, através do Espírito Santo, não
não reconhecer esse dom é uma ingratidão. Nós vemos isso no versículo 3 e no versículo 6, do capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele nos diz: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós que não pense de si além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Ele dá para cada um de nós esse dom. E no versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a profecia, proporção da fé, e assim ele vai escrevendo os dons. Quando ele dá esse dom deve ser nós temos que agradecer a Deus porque ele nos deu esse dom. E uma coisa importante para cada um de nós: você já conhece o seu dom? É importante você conhecer o seu dom para saber aplicá-lo na igreja e na sua vida do dia a dia. É muito importante. Às vezes você já está aplicando esse dom, e com certeza está, mas sem saber qual é o dom que você tem. Então busque conversar com um pastor ou com um irmão mais experiente, mais idoso, que já tem uma experiência maior da fé em Cristo, para você também saber o seu dom e saber usá-lo. Esse, então, é o culto racional. Então, a terceira parte do nosso estudo é usando os dons. Como eu vou usar esses dons? Então, em cada um dos dons mencionados, o texto mostra que a tarefa dada por Deus deve ser realizada com esmero e dedicação. Tudo que Deus dá é para usar com esmero e dedicação. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que usar esse dom com esmero, dedicação e não relaxadamente. Qualquer um dos dons que são dados. Aqui ele explica, nesse texto ele mostra 7 dons. Em outros textos ele mostra outros dons. Então aqui ele fala sobre profetizar, prestar serviço ou ministério, ensinar, exortar, contribuir para suprir as necessidades das pessoas, exercer liderança, mostrar misericórdia. Em todos eles são encontrados exortação sobre como exercer corretamente cada função. Exorta exortações sobre como exercer corretamente cada função. Paulo não estabelece aqui uma ordem do que é mais importante ou menos importante, como ele faz em 1 Coríntios 12. Aqui ele faz que todos são importantes e ele vai usar, porque o importante aqui é como ele distribui esses dons. Então, o primeiro dos dons, a profecia. O primeiro dom, a profecia, esse dom muitas vezes é mal interpretado por muitos que acham que isso aí prevê só o futuro. Isso não é a profecia. Só 2% do futuro, falando do futuro, são profetizados a respeito do futuro. O resto é tudo com respeito ao passado. Então, nós temos que notar que a profecia aqui diz muito mais quando nós falamos da parte de Deus. No passado, no Velho Testamento, o profeta era aquele que fazia a profecia. Assim diz o Senhor, ele falava em nome do Senhor aquilo que estava acontecendo para que eles tomassem cuidado, para que eles não pecassem, para que eles vivessem uma vida santa do lado de Deus. Então eles profetizavam aquilo que estava acontecendo e para exortar as pessoas a saírem daquilo lá, daquele problema. A profecia também pode falar do futuro e ela fala do futuro também. Mas aqui o mais importante é entender que quando um pregador, qualquer um que expõe a palavra de Deus, está profetizando, está lendo, expondo a palavra de Deus, ele está fazendo uma profecia. Então é nesse sentido que é colocado aqui a profecia. A segunda parte é o ministério. A palavra ministério aqui traz a ideia de servir uns aos outros. Cada um de nós servimos uns aos outros. E dela vem a noção para nós do que é o diaconato. O diácono é aquele que exerce um serviço em prol dos outros. Esse é o ministério que traz um significado de serviço, como servos de Deus servindo aos outros. E Cristo foi aquele que serviu
a cada um de nós muito mais do que nós podemos fazer. Ele mostrou como nós devemos fazer como ele fez esse serviço. O apóstolo Paulo, então, aqui está tratando unicamente do ofício do diácono, mas não só do ofício do diácono, mas de todos aqueles que prestam serviço na igreja. Mesmo sem ser diácono, cada um de nós tem que prestar serviço. Outra parte é o ensino, outro dom é o dom do ensino. Esse dom do ensino está muito distante do dom de profetizar. Ele está mais perto do dom de mestre, como o apóstolo Paulo fala em outros textos de Efésios e de 1 Coríntios 12, ele fala mais sobre os mestres, no sentido também de ensino. Tem pessoas que têm facilidade para expor a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Isso é um dom também que Deus dá a cada um de nós. Não é sem motivo que alguns estudiosos ligam esse dom ao dom de mestre. E esse dom não deve ser exercido relaxadamente, mas com muito esmero, preparar com muita atenção. O quarto dom é o dom de exortação. A palavra traduzida por exortação tem vários significados. A ideia geral é de alguém que está ao lado de outro que está precisando de um auxílio. Então, a exortação é no sentido de encorajar, de consolar, de conciliar ou confrontar. Às vezes nós temos pessoas que estão muito para baixo, ou que estão... você tem que levantar essa pessoa, melhorar o sentido dela de inferioridade, trazer para um sentido não de superioridade, mas no sentido daquilo que é o que Cristo quer de cada um de nós, cada um sabendo o seu papel no corpo de Cristo, a sua importância no corpo de Cristo, que ele é importante, que Deus não nos colocou aqui no mundo só para vivermos aqui no mundo, ter uma família ou conversarmos com os amigos de jeito nenhum, mas que cada um de nós exerça com dignidade. Nós estamos aqui representando o corpo de Cristo. Então, quando nós sabemos a nossa função, nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos contentes. E com isso, é importante, no dom de exortação, trazer a pessoa a ter esse entendimento. Não fazer uma exortação também, como fizeram os amigos de Jó, que em vez de ajudar Jó, só estavam jogando Jó para baixo. E foram criticados por Deus. A exortação, ela é uma palavra amiga, é uma palavra de conciliação, é uma palavra que traz conforto, traz consolo. Barnabé, lá no livro de Atos, é chamado o filho da consolação ou da exortação, porque ele exortava muito bem. A contribuição é uma outra parte que Deus dá através de um dom específico. Para algumas pessoas, Deus dá, às vezes, um pouco mais de sustento, de meios de vida, com algum pouco mais de dinheiro, para que ele use também para o corpo de Cristo, para que os irmãos estão mais necessitados, para que ele possa ajudar também as pessoas. Então, o dom de contribuição, ele tem que ser dado espontaneamente. Quando nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta na igreja, esse dom tem que ser exercido com liberalidade, porque a Bíblia fala que Deus ama o que dá com alegria. Deus não quer que você dê um monte de dinheiro, mas com tristeza, porque está saindo do seu bolso. Não, Ele quer que você contribua com alegria. E muitas pessoas têm esse dom de ajudar as pessoas com a parte material também. O outro dom é o dom de presidir, é o dom de liderança. E também esse dom é muito importante dentro da igreja. E a liderança não é qualquer um que vai exercer, mas é para quem Deus deu aquele dom, para que ele possa ajudar a administrar a igreja perfeitamente e ajudar os irmãos na liderança com essa presidência. Em Lucas 22, 26, ele fala que o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Então, o dom de presidir, ele tem que ser usado para os irmãos. Então, a gente tem que ser servo, quem tem esse dom tem que ser servo do outro irmão, ajudando o outro irmão, servindo ao irmão. Isso daí é o dom de presidir.
E o último dom é o dom de misericórdia. Esse dom de misericórdia não é falar a respeito do dinheiro só, de uma pessoa que está precisando de dinheiro, não. É quando uma pessoa está aflita, quando uma pessoa está precisando de um conselho. Então, tem pessoas dentro da igreja que olham o irmão e falam: aquele irmão está com necessidade, está com preocupação, vai ver, ele tem um irmão, um amigo, um parente doente, alguma dificuldade dentro de casa, algum problema pessoal, ou às vezes até um problema que ele precisa resolver e ele não sabe como fazer, então aquilo entristece o seu coração. Então, a misericórdia é alguém chegar àquela pessoa, bater um papo com ele, conversar bastante, tirar aquela pessoa daquele sentimento ruim que ela está sentindo, levantá-lo, alegrar aquele coração, que a pessoa se sinta alegre, porque sabe que Deus está presente dentro dele, porque ele faz parte do corpo de Cristo, e ele é importante como ele é no corpo de Cristo, ele atrai também a atenção dos outros irmãos para ajudá-lo a sair daquela preocupação. Bom, são esses os dons, é isso que é o nosso culto racional, servimos a Deus com todos os dons. É o nosso culto racional. Aplicarmos o nosso dom é o nosso culto racional também. Por isso, lembramos aqui que Deus faz, que o que Deus faz deve motivar o crente a exercer a misericórdia com alegria. O que Cristo fez por nós, pelas suas as misericórdias de Deus, através do sacrifício de Cristo, com a graça que Ele nos mandou, e nós somos salvos pela sua graça, pela fé que Ele colocou, porque a fé é dom de Deus, ela foi colocada em nós por Deus. Vamos exercer então os nossos dons com essa alegria e participação no corpo de Cristo. Concluindo então, após o apóstolo Paulo mostrar, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, todas as misericórdias de Deus, que culminaram com a nossa salvação, então agora ele apresenta como que nós devemos prestar com o nosso corpo e a nossa mente um culto racional, nos isolando do mundo, não nos conformando com o mundo, porque o mundo vai ser sempre assim, sempre com problemas, e não nos conformemos com esse mundo e apliquemos tudo aquilo que Deus fez, transformando a nossa mente e pondo o nosso corpo à disposição do trabalho na obra do Senhor. Então, o culto a Deus deve ser oferecido diariamente com aquilo que fazemos e pensamos, mas o culto comunitário a Deus é também o ponto máximo da vida do crente em serviço e adoração a Deus. E só quando a igreja se reúne é que todos podemos entender o que é fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos que discernir, enxergar o nosso papel no corpo de Cristo. E todos nós, irmãos, temos importância nesse corpo de Cristo. Todos os irmãos, seja ele mais humilde, ou seja ele de uma posição de cultura maior, ou não sendo, ninguém é maior do que o outro irmão, todos estamos no mesmo nível, Deus nos trata por igual, cada um tem a sua função e nós temos que exercer essa função com alegria e com esmero. Uma aplicação para nós. Como tem sido o seu culto ao Senhor? É algo mecânico? É feito por mera obrigação? É algo mecânico feito por mera obrigação? Ou, de fato, você sente prazer e alegria em servir aquele que derramou por você e por nós misericórdias todos os dias? Derrama misericórdias todos os dias? Se cultuar envolve toda a nossa vida, corpo, alma e espírito, que tipo de culto você tem prestado a Deus no seu dia a dia? Como você usa o seu corpo para isso? Bem, irmãos, é uma aplicação que nós temos que fazer para a nossa vida, e entendemos que cultuar a Deus é mais do que nós simplesmente mostrarmos alguma ação externa. Primeiro, a conversão, primeiro, com espírito compungido, coração contrito, nós devemos apresentar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados e que Deus nos encha da sua palavra e nos mostre o que nós devemos fazer. O que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? Seja feita a tua vontade na minha vida e assim na terra como nos céus. Amém? Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez na tua presença nós estamos agradecidos, porque o Senhor é o nosso Deus único, verdadeiro,
o Deus que nos instrui, que nos mostra como nós devemos viver após recebermos a tua santificação, ó Pai. Porque recebemos toda a palavra que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai Santo. Usa-nos, ó Pai, a nossa mente, o nosso corpo, para o teu trabalho e que nós possamos fazer isso com muita humildade, como Cristo que se esvaziou e se fez homem e reconhecido como figura humana e pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Que cada um de nós possamos louvar a Deus, porque o Senhor nos chamou e nos permite cultuá-lo, ó Pai Santo, dando a cada um de nós o teu Espírito. Em Cristo Jesus. Amém.